Boa noite, irmãos. Mais um culto de quinta-feira. Nós estamos aqui com a graça de Deus para ministrar a palavra do Senhor. Espero que você esteja bem em sua casa. Espero que Deus tenha cuidado de você, a cada dia. E nós estamos em oração, pedindo a Deus que esteja nos fortalecendo nesse período. Nós vamos iniciar com um pedido de oração. Nós temos aí os pedidos permanentes. Os enfermos da nossa igreja, irmã Gesilda, Dona Ione, temos também Dona Nilza, irmã Francisca, os afastados, nós temos orado constantemente por aqueles que estão afastados da igreja, que nesse momento eles possam enxergar essa situação como uma forma de se aproximar mais da igreja, retornar à casa de Deus, estar em comunhão também com os irmãos. Não dá para você ser um cristão em casa, não dá para você ser um crente em casa. Você precisa congregar. É claro que nesse momento nós estamos em casa, a igreja, o templo não está aberto, mas ele vai voltar, E eu espero em Deus que você que está afastado possa também voltar a estar em comunhão na igreja, na sua igreja, de Campo do Coelho, e fazer esse momento um momento de reflexão e voltar à casa de Deus. Pela igreja, a saúde da igreja, física e emocional dos nossos irmãos, e também temos aqueles também que chegam até nós, os nomes, a Marli, a Eunice, o Ronaldo, o Dalvo, também pelo Paulo César dos Reis, pela Flávia também, filha da nossa irmã Beatriz, que recentemente perdeu aí a sua vovó, pelo Anderson e pelo Endo, que são meus primos, que perdeu a sua mamãe, pelo meu tio Moisés também, que Deus possa confortá-lo nesse momento, pelos governantes, pelos Ministérios da Saúde, pelos hospitais, pelos enfermeiros, que Deus possa também estar abençoando a vida deles, e gratidão. Em tudo as graças, porque essa é a vontade de Deus. Devemos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Temos muito que agradecer a Deus. Não é só pedir, não. Em meio a tudo isso, temos que agradecer muito a Deus pelo cuidado e pela salvação, pelo presente da salvação. Isso é muito importante. Se Deus nos levar, seja nesse momento ou em outro, temos a certeza da salvação. Então isso é uma alegria e é uma gratidão também a Deus que devemos ter. E daí para os aniversariantes, irmão, dessa semana, tivemos aí domingo, o Elcio fez aniversário, a Ana, fez aniversário ontem, quarta-feira. Vamos orar, a Ana, filha do nosso irmão Marcelo, da irmã Kelly, fez aniversário, mais um aninho, Deus abençoe a Ana, e também o César e a Tatiana, que o completa mais um ano de aniversário de casamento, hoje. Que Deus possa estar abençoando aquele casal grandemente. Vamos orar então? Pai de amor, nós somos gratos por mais uma quinta-feira, por mais uma oportunidade que estamos aqui, ó Deus, reunidos para prestar um culto de adoração a Ti. Somos gratos pelos aniversariantes desta semana. Irmão Elcio, ó Deus, completou aí no último domingo mais um aniversário, abençoe teu servo. A Aninha, ó Deus, a Ana, cuide dela, do seu crescimento físico, emocional e também espiritual. Completou mais um ano de vida, abençoe os seus pais, a irmã Kelly, o irmão Marcelo, também César e Tatiana, aniversário de casamento hoje. Que Deus abençoe aquele casal grandemente, esteja ali fortalecendo a vida deles e dando a eles, ó Deus, comunhão contigo. A comunhão contigo leva a alegria e a felicidade também no casamento. Pedimos por aqueles que estão afastados, tenha misericórdia. Faça desse período, ó Deus, um despertamento na vida deles, para que eles possam estar, ó Deus, renovando esta aliança contigo. Pedimos, ó Deus, por aqueles nomes que chegam até nós, pessoas que estão enfermas, doentes, caso da Eunice, que o Senhor possa estar abençoando também, ó Deus, o Paulo César dos Reis, o Senhor possa estar abençoando, o Ronaldo, o Senhor possa também estar abençoando, o Dalvo também, ó Deus, cuidando dele, abençoando também a Marli, tenha misericórdia, dê força a Marli, ó Deus, cuide dela.
Também, ó Deus, a Flávia, console e conforte o coração de Flávia. Os meus primos também, ó Deus, que perderam a sua mamãe, que o Senhor conforte ali meu tio Moisés, conforte também o Wendel e o Anderson, ó Deus, abençoando aquela família grandemente. E nós somos gratos, ó Deus, somos gratos pelas bênçãos recebidas. Apesar das lutas, das dificuldades que nós enfrentamos, mas o Senhor tem sido, ó Deus, o nosso pastor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nos ajuda, ó Deus, a caminhar contigo. Abençoe a nossa igreja. Cuide, ó Deus, de cada família, dando estrutura física e emocional. Que eles possam, ó Deus, continuar confiantes em Ti e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoe a irmã Gesilda, abençoe a dona Delvira, irmã Francisca, dona Nilza, dona Ione, irmãs, ó Deus, que estão acamadas, que precisam do Teu apoio, do Teu conforto, da Tua direção. Que o Senhor, ó Deus, esteja ali com os Teus anjos acampados, cuidando dessas nossas irmãs. Também, ó Deus, pelos governantes, tenha misericórdia, dê direção a eles, dê a eles força e sabedoria. Nós fazemos esta oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16, versículos de número 21 a 23. Os irmãos lembram, né, do que nós estamos falando? Estamos lá nesse texto aqui, nesses 3 versículos, estudando um pouco mais sobre o propósito que Jesus tinha de morrer e ressuscitar, e também, né, a opinião de Pedro, né, o sermão de Pedro ali, reprovando Jesus, a atitude dele, dizendo que ele precisava ter compaixão dele e que isso não iria acontecer com ele iria morrer. E aí Jesus, né, dá uma repreensão: arreda de mim, Satanás, que você é pedra de tropeço, você está cogitando as coisas dos homens aqui da terra, mas os meus planos são diferentes do seu. Então nem sempre os planos de Deus são os nossos. Mas vamos voltar lá, vamos ler esse texto, Mateus 16, 21 a 23, que diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Vamos fazer um resumo da semana passada? 2 frases aqui que eu preparei para a gente poder resumir e relembrar o que nós falamos na semana passada. Primeiro, sua definição de amor e a definição de Deus podem ser diferentes. Lembra essa frase? Sua definição de amor e a definição de Deus pode ser diferente. Mostre sua lealdade usando a definição de Deus e não a sua. Se a definição de Deus de amor for diferente da sua, que na maioria das vezes porque nós cogitamos muitas coisas aqui da terra, e aí vem a nossa crise, né? De, Deus, mas eu pedi uma coisa tão boa e o Senhor não me deu. Vem essa crise, fique com a definição de amor de Deus. Seja leal a Deus, usando a definição de Deus e não a sua. Não é? Use a definição de Deus. Acompanhe Jesus. Se a sua definição de amor for diferente, se alguma coisa aconteceu com você na sua oração, as coisas não bateram, Deus não respondeu, ou se respondeu de uma maneira diferente da que você imaginou, fique com a definição de Deus de amor, fique com a resposta de Deus e não fique com a sua, mas creia no poder de Deus e obedeça a Deus. Outra frase, para a gente poder relembrar mais um pouco, nós falamos na semana passada: quando o plano de Deus é diferente do seu, é melhor procurar humildemente a sabedoria, ouvir e aceitar a repreensão.
Então, no momento que o plano de Deus foi diferente do seu, você humildemente seja sábio, ouça, né? E aceite a repreensão de Deus. Deus pode te repreender simplesmente você lendo a Bíblia. Eu falei isso na semana passada, né? Às vezes nós levamos alguns supapos estudando a Bíblia. Nossa, como é que eu estou todo errado? Eu preciso mudar. E ali Jesus começa a falar com você, começa a ministrar você. Às vezes é o pastor que leva uma palavra e às vezes você fica aborrecido. O pastor foi muito pesado nessa mensagem, o pastor foi muito cruel, ele falou muita coisa, mas ele falou a Bíblia, ele pregou a Bíblia, ele pregou falando dele. Se ele pregou a Bíblia, creia, obedeça, faça a vontade de Deus, né? Aceite essa repreensão, seja humilde. É Deus falando, aceite essa repreensão, ouça e obedeça à voz de Deus. Ele pode usar um irmão seu, um amigo seu, um conselheiro, para poder repreender você. Ouça, seja humilde e ouça, porque às vezes você acha que o seu plano é bom, mas o plano de Deus é diferente. Fique com o plano de Deus. Descarte o seu plano, porque o plano de Deus vai ser muito melhor do que o seu. Ele sempre vai ser muito melhor do que o nosso. Seja humilde, ouça e aceite. Vamos então para quem tem o livro aí, na página 16. Procure mais sabedoria com disposição para obedecer. O que Pedro deveria ter feito aqui? Uma alternativa seria pedir ao Senhor mais ensino, mais compreensão e mais sabedoria. É interessante, eu falei na semana passada, que o apóstolo Pedro ficou calado, né? Ele ouviu a repreensão, mas só que ele ficou calado. E já no versículo 24 de Mateus 16, Jesus começa então a fazer um discurso sobre o verdadeiro discípulo dele, que precisava então levar a sua cruz e segui-lo, né? Ele poderia nesse momento ali manter um diálogo e dizer assim: Jesus, eu queria mais sabedoria, mais conhecimento. Mas ele ouviu e ele aceitou a repreensão de Jesus. Mas ele aqui ficou mudo. Porque com certeza, irmãos, uma linguagem bem popular aqui, a pancada foi muito grande, né? Pedro ele vinha de um elogio que Jesus deu a ele, né? Um elogio muito bom. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra ficarei na igreja, né? Ali Pedro estava por cima, mas de repente Pedro queria ficar ainda mais lá em cima e levou uma que foi na cabeça, né? Foi uma pancada muito forte. E aí ele ficou mudo, ele ficou calado, né? E eu creio também que eu ficaria calado, eu não ia questionar mais não, ia ficar lá no último da fila lá, quietinho e paradinho, só ouvindo ensinamento, pensar assim: eu preciso aprender mais, porque eu achava que estava sabendo, mas de repente eu não estou sabendo nada, né? Mas é muito importante nesse momento a gente ter essa disposição de buscar sabedoria para obedecer a Cristo, né? Irmãos, nós somos falhos. Eu, como pastor, já há 16 anos, né? Esse ano eu completo 16 anos. Como eu erro, como eu sou falho. E às vezes a gente se sente tão bem, né? Tão assim, nossa, eu estou acertando tanto, as coisas estão indo tão bem, mas aí vem uma que você fala: nossa, como eu sou infantil ainda, como eu preciso melhorar, como eu preciso crescer ainda espiritualmente. Então, tem hora que é bom a gente passar por algumas provações, algumas aflições, para que a gente possa aprender mais a palavra de Deus, né? Eu li para os irmãos lá na semana passada, o Salmo 119, né, como diz o Salmo, você fala: foi bom me ter sido afligido, para que eu pudesse aprender os teus estatutos. Então a aflição, ela tem hora que é bom, né? A gente aprende mais a palavra de Deus, é uma oportunidade de a gente crescer, né? Tiago 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, se eu quero sabedoria, peça a Deus, e Ele vai dar liberalmente.
O desejo dele é que nós sejamos a cada dia sábios. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que faz a vontade de Deus. Há muitas pessoas que têm um conhecimento intelectual, têm ali muito conhecimento, né? Que são pessoas muito inteligentes, mas às vezes não são pessoas sábias. Às vezes uma pessoa analfabeta, sem letra nenhuma, nem douta, sem conhecimento nenhum, ela tem mais sabedoria, mais conhecimento da palavra do que outras pessoas que têm PhD, que têm mestrado, não é? Tem doutorado, porque a sabedoria que vem de Deus, essa sim que é boa, essa que é louvável, essa que é útil para a vida eterna. Então, se eu não tenho essa sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar liberalmente. E nós precisamos ser sábios. O livro de Tiago é um livro que fala sobre sabedoria, né? Ele fala: seja pronto para ouvir, seja tardio para falar, e mais tardio ainda para se irar. Então, há momento, como Salomão também, que o outro que pediu sabedoria no início para governar o reino de Israel, ele diz que há tempo de ficar calado e tempo de falar, né? Há tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Então, a sabedoria, ela é necessária para alegrar o coração de Deus. Então, eu busco a sabedoria com disposição para obedecer ao meu Deus e louvá-lo com as minhas ações, com as minhas atitudes. Procurar mais sabedoria de Deus através da sua palavra pode nos trazer a confiança de que não seremos repreendidos, né? Então, eu tenho a palavra de Deus, eu estudo a palavra de Deus. Eu venho falando isso nos domingos, né? Quando nós falamos sobre o discípulo e o estudo da Bíblia, né? A gente precisa estudar a Bíblia, irmãos. Tudo que está acontecendo está na Bíblia, a palavra está se cumprindo. Então, quando eu estudo a Bíblia, eu medito na Bíblia, eu falo sobre mastigar a palavra de Deus, mastigar ela, a palavra de Deus. Quem gosta de chiclete aí, né? As crianças, por exemplo, gostam muito de chiclete. Em casa as crianças gostam. Aquilo fica um tempão com chiclete, mastigando. Eu tenho que fazer isso na Bíblia, né? Eu estudo a Bíblia, eu pego lá um salmo, eu pego lá as cartas de Paulo, eu pego os livros históricos e eu começo então a mastigar esses textos. Eu vou adquirir o quê? Sabedoria. E aí vai me dar o que sabedoria? Conhecimento, disposição para obedecer e não ser repreendido. O que Pedro ouviu, arreda de mim, Satanás, eu acho que ninguém quer ouvir, né? Pois é. Mas para eu não ouvir isso, eu preciso de sabedoria. Né? Eu preciso ter essa disposição de estudar a Bíblia. É uma forma de eu conhecer mais o Deus que eu sirvo. É através da sua palavra. Então, eu estudando a palavra, eu vou conhecer mais esse Deus que eu sirvo e eu vou saber como conviver com as pessoas, sempre com a estratégia de trazê-las para o reino de Deus. Né? Para a família de Deus. As amizades que a gente constrói, irmãos, elas são estratégicas. Elas devem ser estratégicas. Elas devem ser com a finalidade de resgatar aquela pessoa das trevas para a luz de Cristo. Né? Se eu faço uma amizade com alguém, eu faço com a intenção de trazer ela para Cristo, para ela conhecer o Salvador, para ela ter o Salvador. Sabedoria. O próprio Cristo abriu precedente para essa linha de ação. Então, ou seja, eu preciso, né, buscar sabedoria para obedecer. E Cristo, ele obedeceu. Humanamente, ele diz: passa de mim esse cálice, né? Aquele texto lá de Lucas. Mas ele obedeceu. Abra lá sua Bíblia em Lucas 22, 42. Lucas 22, 42 diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então, a sabedoria que Cristo tinha levou a ele a ter uma disposição para obedecer. Pai, passa de mim esse cálice, se o Senhor quiser, mas
faça a tua vontade, não faça a minha, né? Então, ou seja, a sabedoria me dá essa disposição para obedecer à lei de Deus e a compreender que o plano de Deus é melhor do que o meu, que a definição de amor de Deus nem sempre vai ser a minha definição, mas que a definição de amor de Deus é melhor do que a minha. E eu aceito, ouço e aceito e caminho. Amém, irmãos? Cristo pediu por uma mudança de planos, mas claramente demonstrou sua disposição de se submeter. O que era mais importante na mente de Cristo era a vontade do seu Pai. Então, esse texto que nós lemos de Lucas 22, 42, a dor era tão grande que Cristo pediu uma mudança de planos. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas ele claramente demonstrou a sua disposição de ser obediente. A sabedoria que ele tinha levou à disposição para obedecer. Então ele diz, não, mas contudo, né, preposição é interessante, contudo, não se faça a minha vontade, mas faça a tua. Eu estou sofrendo, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar. Mas contudo, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Isso é o que? É sabedoria. E a sabedoria te leva a essa obediência, que o mais importante, é claro, na mente de Cristo era fazer a vontade do Pai. E qual é a tua vontade? Fazer a vontade de Deus ou fazer a sua vontade? Como nós às vezes desejamos lá no interior que Deus faça a nossa vontade. Só que o que deve prevalecer é a vontade de Deus. Nem sempre a sua oração vai ser respondida de acordo com a sua vontade. A maioria delas não, né? Por isso que eu preciso, quando vir uma resposta de Deus, eu ter a submissão, a sabedoria, a disposição para obedecer a resposta de Deus. E a resposta de Deus vai ser melhor para mim. Mesmo que ela seja diferente da minha, mas ela será melhor para mim. Amém, irmãos? Segundo ponto, aí na página 17, é esse. Tenha certeza que você ouve corretamente. O primeiro ponto é: procure mais sabedoria para que você tenha disposição para obedecer. E agora o segundo ponto é: tenha certeza que você ouve corretamente. Se nós escolhermos pedir mais sabedoria, admitir nossa perplexidade ou pedir por uma linha de ação diferente que esteja de acordo com a vontade de Deus, em todos os casos precisamos ter certeza que ouvimos corretamente. Eu ressuscitarei no terceiro dia. Isso se encontra lá no versículo 21 de Mateus 16. É interessante, Pedro, ele estava tão afoito que ele não conseguiu sensibilizar, perceber que Jesus falou que ia morrer, mas ia ressuscitar no terceiro dia. E logo veio com uma repreensão, né? Mateus 16, 21 fala: era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Jesus ele falou que iria ser morto, mas iria ressuscitar no terceiro dia. Só que ele não conseguiu ouvir isso corretamente. A sabedoria te leva a você ouvir mais e falar menos, né? Então, Pedro ele logo, não faz isso não. Tem compaixão de Letícia, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse, está pedindo para morrer. Não, mas eu falei que eu iria ressuscitar, né? Então, ou seja, Pedro ele não conseguiu ouvir corretamente. Uma pessoa insensata, ele fala sem pensar, ele não ouve. Às vezes você até fala: olha para mim, estou falando com você. Ele levanta a cabeça, mas a cabeça dele está aérea. Ele está olhando para você, mas ele não está ligado no que você está falando. Uma pessoa sábia, ele procura ouvir corretamente. Então, para que você possa entender o plano de Deus,
você também tem que ter essa sensibilidade, essa percepção de ouvir corretamente. Ouça lá o pastor pregando, ouça o conselheiro, ouça lá um familiar seu que quer o teu bem, quer te ajudar. Ouça corretamente. Deixa ele falar, depois você fala. E procure falar baseado naquilo que você ouviu. Procure ser humilde em aceitar uma repreensão em alguns momentos. Mas a virtude de uma pessoa sábia, uma delas é ela ser um bom ouvinte, né? Hoje nós queremos falar muito, falar, mas não queremos ser bons ouvintes. Uma pessoa sábia, uma das virtudes é ser um bom ouvinte. Pedro não foi um bom ouvinte, porque o próprio Deus falou que iria morrer, mas iria ressuscitar no terceiro dia, baseado aqui em Mateus 16, 21, e isso aconteceu. É bem provável que Pedro não tenha esperado tempo suficiente para ouvir essa parte da afirmação. Com certeza. Pedro estava por cima, acabado de receber um elogio de Jesus. Aí Jesus começou então a falar do seu sofrimento, da sua morte, e aí ele logo veio querendo repreender Jesus, mas ele esqueceu que Jesus tinha falado que iria ressuscitar. Então ele não foi um bom ouvinte, e é o que tem acontecido às vezes sempre com a gente não tem ouvido corretamente e acaba então isso nos prejudicando muito, né? Até às vezes na igreja, o pastor lá está pregando, às vezes alguém lá está cantando e a gente está lá no mundo da lua. E depois te pergunta, e aí, você gostou da pregação do pastor? O pastor pregou lá naquele texto e tal. Onde ele pregou mesmo? Quer dizer, então a pessoa ela está ali, não está ligada. Então ouça corretamente. Irmãos, há muitas coisas em meio a essa quarentena que nós estamos vivendo. A gente precisa fazer esse momento um momento de avaliação, né? De reflexão. Alguns comportamentos que nós estamos tendo que são comportamentos que entristecem a Deus. Ao invés de ficar tanto tempo no celular, tanto tempo vendo jornal, vendo televisão, faça uma análise, faça uma reflexão, ouve mais a palavra de Deus, né? Leia mais a palavra de Deus, converse com Deus e procure observar em que você pode melhorar, né? Quais são as mudanças que Deus precisa fazer na tua vida. E ouça mais a voz de Deus. Ouça mais a voz de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 18, versículo 13. Provérbios 18, versículo de número 13. Diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então olha aqui, olha a pancada, né? O supapo que a palavra de Deus nos dá, muitas das vezes. Livro de Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia. O que é estultícia? Insensatez. Então uma pessoa que ela responde antes de ouvir alguma coisa, ela é chamada de insensata. E é uma grande vergonha ser assim. É uma grande vergonha ser assim. Então Salomão quer nos mostrar o seguinte: olha, antes de você começar a falar, você vai ouvir o que ele tem para dizer para você. Se você começar a falar antes de você ouvir o que ele tem para dizer para você, você é insensato e a sua atitude é vergonhosa. Então procure ouvir primeiro. Há um professor que deu aula para mim, que eu já falei isso com os irmãos, né? Ouvir é ouro, falar é prata. Ou seja, ouvir é mais importante que você falar. Vale mais você ouvir o ouro, vale mais do que a prata. Então vale mais você ouvir do que você falar. E você vai para teatro e fala, né? A primeira coisa que você deve fazer é ouvir. Tardio em falar, né? Então você precisa fazer isso. Uma pessoa que ela só quer falar e não quer ouvir, ela é denominada biblicamente como uma pessoa insensata. E a atitude dela é vergonhosa. Como servo de Deus, como você se avalia nessa questão?
para refletir. O quanto você ouve antes de responder? Será que você observa a pessoa terminar uma frase para depois falar? Ou você já vai cortando ela, né? Vai cortando ela antes de falar? Pedro, que há poucos momentos antes tinha sido elogiado, agora é envergonhado e reprovado. A regra de Satanás. Como resultado, poderia ter sido diferente se ele tivesse ouvido com cuidado. Ao invés disso, ele recebeu uma firme repreensão. Como é ruim quando nós somos repreendidos. E muitas das vezes nós somos repreendidos porque nós não estamos ouvindo corretamente. A gente fala, é isso mesmo, tá certo. Mas você não consegue captar corretamente o que a pessoa disse. Ouça corretamente, né? Que você não seja insensato, que você não responda antes de ouvir, mas que você seja prudente, seja sensato em ouvir a pessoa, né? Ela terminar o seu discurso, terminar a sua frase e depois humildemente você falar ou, né, ficar calado naquele momento, mas ter a habilidade, a percepção, a sabedoria de ouvir corretamente. Se você é um servo de Deus, peça a Deus sabedoria, e uma das virtudes que a sabedoria pode te dar é você ser um bom ouvinte, é você ouvir corretamente e não ser aí repreendido por Jesus Cristo, como foi o apóstolo Pedro, mas que você possa então ser aprovado pela sua conduta, pela sua disposição em aprender e também em obedecer. Amém? Vamos orar? Finalizamos aqui essa parte. Estaremos na semana que vem, se Deus quiser, terminando esse livreto, né, com mais um ponto e depois teremos a conclusão. E agradeço a você que tem aí assistido os cultos de quinta-feira e os demais cultos também, que possa ser uma maneira de você crescer espiritualmente, conhecendo mais a vida cristã, a palavra de Deus. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado por mais esse estudo de quinta-feira. Nós somos gratos pela tua palavra e esperamos que ela não volte vazia, que o Senhor, ó Deus, esteja com o teu Santo Espírito ali, incomodando os nossos corações a fazermos aquilo que é da tua vontade. Perdoa os nossos pecados e que possamos ser bons ouvintes, ouvir corretamente, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a tua palavra, ouvir aqueles que são conselheiros cristãos que querem, ó Deus, nos abençoar, nos ajudar, sermos humildes em aceitar as correções, estarmos, ó Deus, mais próximo de Ti e compreender os Teus planos, que muitas vezes são diferentes dos nossos, mas que possamos obedecer e aceitar os Teus planos. Nos dê força para compreendermos tudo isso. Essa é a nossa oração. Nós fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus.